Olá, seja bem-vindo à aula 10 do Centro de Isoladas de História. Espero que esteja tudo ok com você. E agora a gente vai começar a nossa aula 10, que é de extrema importância, porque ela marca. Aqui a gente vai ver um pouquinho de história geral, depois a gente vai ver história regional, beleza? Pessoal, para vocês que aí estão me vendo agora, eu quero lembrar vocês que a gente vai combinar ainda essa semana de preferência, pode até ser à tarde, eu até tenho preferência à tarde, a uma outra aula online pra gente pegar a aula 11, aí depois a aula 12 e por fim a aula 13, tá bom? Espero que aí vocês tenham contato comigo pra gente ver isso o mais rápido possível. Ok, então vamos começar a aula 12, a aula 10 é uma aula de história geral, então a gente vai ver alguns temas bastante comuns no âmbito geral. A primeira questão é uma questão sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, podemos afirmar que... Lembrando que qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Gente, eu estou falando e eu espero que vocês estejam vendo aqui o slide, beleza? Mas vamos lá. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, podemos afirmar que de todas as invenções fundamentais, como a criação dos animais e a metalurgia, o comércio foi a que menos contribuiu para o ulterior progresso material do homem. E aí, qual a importância da agricultura no surgimento da humanidade? A gente tem que lembrar que é uma importância absurda, porque a gente tem que lembrar que é a agricultura que divide o paleolítico do neolítico. A agricultura é uma revolução na história da humanidade. Quando a gente descobre a agricultura, a gente desenvolve praticamente tudo. Graças à agricultura nos tornamos sedentários, graças à agricultura nós começamos a cuidar de animais, surge então a cidade, surge então o comércio, surge tudo a partir da agricultura. Então, cara, a agricultura ela não é, igual fala aqui, a que menos contribuiu para o progresso do homem, ela é simplesmente a que mais contribuiu. B. Ocorreu em tempos diferentes no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia e China e na América, México e Peru. Essa questão está totalmente correta, porque a gente tem que lembrar que ela surge no Oriente Próximo, na chamada Crescente Fértil. A gente já falou tanto disso e eu vou mostrar o mapa para vocês. Depois ela vai basicamente para a Ásia, né? Aí surge logo um pouco tempo depois na Ásia e muito tempo depois ali na América. Então ela surge em um momento diferente, mas a gente tem que lembrar que ela primeiro surge na África, no Egito e na Mesopotâmia, ou seja, o Oriente Próximo. C. Como tantas outras invenções, teve origem na China, dando difundiu até a Europa e por último a América. Errado. A China surgiu depois da agricultura. Quem surgiu primeiro foi o Egito e a Mesopotâmia. D. Ocorreu no Oriente Próximo, Egito e a Mesopotâmia, e daí se difundiu para a Ásia, Europa e a partir desta para a América. Se não tivesse a partir desta, também estaria certo. Mas o problema não é partiu da Europa e depois foi para a América. Não. Partiu da Ásia para a América. Porque a gente tem que lembrar como que os primeiros hominídeos, os primeiros Homo sapiens chegaram na América, que é pelo Estreito de Bering, lá entre a Alasca e a Rússia, e pelas ilhas da Polinésia ali, depois da Austrália, até chegar onde hoje é o Chile. E foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado e da escrita. Não, ele é anterior. Graças à agricultura surge o Estado e surge a escrita. Qual que está correta? Como eu falei para vocês, a B é a questão que está correta. Vocês marcaram essas questões, pessoal? Espero que tinham marcado essa, porque ela é muito importante. Lembrando que vocês podem, uma das certezas na vida que vocês podem ter é que a primeira questão da federal vai cair para a história. Então é essencial que vocês entendam esse processo. Olha aqui esse mapinha sobre a origem da agricultura que eu trouxe para vocês. Vocês podem notar que lá na região do Egito, Egito, Mesopotâmia e tudo mais, a agricultura surgiu no ano mais ou menos há 8.000 anos antes de Cristo. E aí você tem posteriormente a Ásia, posteriormente você tem a Europa, e aí depois você tem a América. Porque a gente primeiro povoou a África, depois foi para a Ásia, a Europa, Oceania e por último foi para a América, igual vocês estão vendo nesse mapinha. Cara, esse mapinha é muito bom, explica muito bem. Mas é o único mapa, professor? Não. Olha esse outro mapa bem aqui que eu trouxe, que até mostra bem aí, basicamente, onde surgiu, que é principalmente na Mesopotâmia. A Mesopotâmia levou para o Egito. Então, basicamente, é Mesopotâmia e Egito. Aí depois a gente tem diferentes regiões, como a Ásia, Europa e, por fim, ali
América, ok? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Então, é uma questão que traz sobre crescente fértil, a origem da agricultura, divisão da pré-história, a importância da agricultura pra gente. Lembrando que até hoje a agricultura é muito importante. A agricultura só foi começar a perder essa essencialidade da humanidade depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, que a indústria passa a ser extremamente importante. Mas a indústria não funciona sem a agricultura. Então ainda é um setor extremamente essencial. Na geografia é o setor primário. Alguma dúvida, pessoal, que vocês gostariam de ter sobre essa questão? Se não tiver, eu vou passar reto e a gente vai ver a próxima questão. Beleza, como ninguém se manifesta, vamos lá para a próxima questão, minha gente, que é 2. Considere o texto. Em São João, 24 de junho, os camponeses de Verson, na Normandia, França, só lembrar da cidade do interior, tem esse mesmo nome, que é Normandia. Aqui normalmente as pessoas chamam de Normandia, mas é Normandia, que inclusive a cidade foi inaugurada por um francês. Deve ceifar os prados do Senhor e levar os frutos a castelo. No começo do inverno pagava corvéia sobre a terra senhorial, para prepará-la, semear e passar a grade. Em Santo André, 30 de novembro, paga-se uma espécie de bolo. Pelo Natal, galinhas boas e finas. A análise do texto permite identificar que durante o feudalismo, ou seja, está falando sobre obrigações feudais. E ela já citou uma obrigação feudal que a gente não pode esquecer, que é a corvéia. O texto já deixa claro o que é a corvéia. Pagava-se a corvéia sobre a terra senhorial, ou seja, o servo tinha que trabalhar ali no manso senhorial, e esse era o pagamento da corvéia. Lembrando que não circulava dinheiro, então as obrigações feudais eram em forma de trabalho, eram em forma de produção. Beleza. Os senhores feudais proporcionavam vários presentes e espécies em trabalho aos trabalhadores da reserva serviço senhorial? Errado. Neste caso, está falando dos camponeses de Verson, ou seja, os camponeses eram quem? Os servos davam presentes aos seus senhores, e não ao contrário, então essa está errada. B. Havia grande solidariedade entre os senhores feudais e os servos da gleba, demonstrava uma troca de favores entre ambos. Gente, essa solidariedade existia? Quem trabalhava de verdade? Eram os servos. Qual era o papel do senhor feudal? Proteger, porque aos nobres cabiam guerrear, e a gente não pode esquecer. Então essa questão, solidariedade, não havia solidariedade, cada um fazia o seu papel, mas quem se ferrava mesmo era os servos. C. Os camponeses deviam obrigações aos senhores feudais em parcela de produção e prestação de serviços gratuitos na reserva senhorial. Esses serviços gratuitos, que era? Era a corvéia que ele citou no texto. Então a C está muito bem explicado, mas vamos ver as próximas. D. As relações comerciais entre os suceranos e vassalos eram intensas, principalmente as realizadas no verão e no inverno. Não está falando de sucerania e vassalagem no texto. E a pergunta é sobre o texto, a característica do texto que a gente pode ver do feudalismo. Então não é. E outra coisa, relações comerciais, a gente tem que lembrar que durante a Europa, durante a idade feudal, o período feudal, não existia comércio. O comércio era basicamente troca o tempo todo, então não. E os trabalhadores eram livres para plantar e criar e vendê-los aos seus próprios senhores em determinados períodos. Liberdade não era algo nem pensado no período. Então não, liberdade não. Liberdade é algo não pensado, ainda mais trabalhadores livres, meu caro, não mesmo. Então a única que está correta aqui é a C, que eu falei para vocês. Os camponeses deviam obrigações aos senhores feudais em parcela de produção. Essa parcela de produção era o que a gente chama de talha. Talha, basicamente são 3 impostos essenciais. A talha, que era a parcela de produção do que ele produzia no seu manso, ou chamado manso servil, que era uma terra dada, emprestada pelo senhor feudal. Ele pagava a corvéia, que era trabalhar de graça no manso senhorial, e pagava a banalidade, que era de usos ali de equipamentos que só quem tinha era o senhor feudal. Beleza? Então vamos ver aqui as obrigações pagas pelos servos. Aqui está uma explicação muito boa. Tira um print disso, apesar aí, né, que o slide está no Drive, você pode acessar o slide a qualquer momento. Corvéia, trabalho gratuito dos servos na agricultura e construção. Então, corvéia era trabalho gratuito que ele prestava no manso senhorial.
Banalidade, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo. Cara, se eu utilizei um moinho, se eu utilizei um forno, se eu utilizei um celeiro, eu tenho que pagar uma parte do que eu produzi ali para o senhor feudal. Talha, porcentagem, quase sempre a metade, entrega ao senhor pela produção no manso servil. Então eu tinha um local que era a minha terra, só que eu tinha que pagar também a metade. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse a utilizar as terras. Então, beleza, o chefe da minha família morreu. E aí, o que eu faço? Eu vou embora do feudo? Eu vou morrer no feudo, morrer de fome? Não, eu ficava. Mas para ficar eu tinha que pagar a mão morta, que era ali um imposto abusivo. Captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então, quanto maior a minha família, mais eu tinha que pagar impostos. E além de tudo isso, eu ainda era obrigado a pagar o dízimo, que não era uma obrigação feudal, mas na verdade uma obrigação da igreja. Mas quem não pagava era morto, né? Então aqui você tem ótimas obrigações, tá bem explícito essas obrigações sobre as obrigações feudais. É uma pergunta de idade média, é uma pergunta que pode cair na sua questão, então é muito bom a gente compreender essas obrigações pagas pelos servos. Alguma dúvida que vocês gostariam de salientar sobre essa questão? Vou passar para frente então. Bora para 3, minha gente. Pessoal, A3 é sobre renascimento. Lembrando que na sua prova, as 3 primeiras questões é uma de pré-história, uma de história antiga e uma de idade média. Beleza? Ela é os 3 temas de 3 questões. Pode cair 2 questões sobre o mesmo tema. Igual eu coloquei aqui. Eu anulei uma questão de história antiga, que a gente já falou repetidas vezes, e coloquei uma questão, 2 questões. Uma sobre o sistema feudal, propriamente, e uma sobre o final do sistema feudal, que é o Renascimento. Beleza? Lembrando que essas questões caíram no simulado do Isoladas, que eu espero que vocês tenham feito. Caiu no simulado, e aí eu estou aqui resolvendo essas questões. Renascimento é o nome que se dá ao movimento de mudanças culturais que atingiu as camadas urbanas na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pelas retomadas de valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Esse movimento é considerado como um importante período de transição envolvendo as estruturas feudais capitalistas. Sobre este movimento, assinale a alternativa correta. Então só tem uma alternativa correta bem aqui, que é sobre o Renascimento. E aí você tem renascimento cultural, renascimento arquitetônico, renascimento comercial, renascimento urbano. Tudo isso fazem movimentos que surgem ali no final do período medieval, agora falando entre o século XIV e o século XVI, que vai transformar a Europa. Ela começa a acontecer na Península Itálica, principalmente em cidades como Roma, agora eu não lembro o nome das cidades italianas, que são muito famosas, as cidades italianas. Essas cidades que hoje faz parte da Itália, é onde surgiu o Renascimento e ele vai se expandir. Mas realmente, gente, o Renascimento é essencial, a gente não pode esquecer disso. Vamos lá. Suas bases eram proporcionadas pelas correntes filosóficas do humanismo, que descartava a escolástica medieval, até então predominante, propunha um retorno às virtudes da antiguidade. Cara, aí tu vai falar, professor, será que essa questão está certa? Ela está muito boa mesmo, porque ela falou uma corrente filosófica essencial do movimento do Renascimento, que é o humanismo. Daqui a pouco a gente vai ver características do humanismo. Então, as características do Renascimento, que o humanismo é a base do Renascimento. Então, de fato, suas bases eram proporcionadas pelas correntes filosóficas do humanismo, a qual colocava o homem como centro das coisas. Escolástica medieval, ela era teocrática, era Deus no centro das coisas, tudo era explicado através da religião de Deus. O humanismo, não. O humanismo, nós temos a habilidade de modificar a história, o nosso próprio destino. Então, você vai guardar isso aí no seu coraçãozinho, porque a A é muito boa. Mas vamos ver as próximas. B. O movimento envolvia uma nova sociedade. A vida rural passou a implicar uma nova mentalidade, pois o trabalho, a diversão, o tipo de moradia implicava um novo comportamento dos homens. Olha, de fato, o movimento renascentista, ela modifica essa sociedade, mas a vida rural passa a implicar uma nova mentalidade? É errado, porque o renascimento é estritamente urbano.
Ele era muito mais urbano, era muito mais intelectual do que camponês. Então, pouca coisa vai ser modificada na vida desse camponês. Então, essa é uma questão que está errada. A gente poderia dizer que a vida rural passou a ter uma nova mentalidade e tudo mais, lá com a Revolução Industrial, porque provavelmente o movimento rural, a vida rural, modificou pouco depois do Renascimento. C. O Renascimento foi um movimento de alguns artistas que destoavam da nova concepção de vida adotada na época por uma parcela da sociedade, que era combatida nas obras de arte. É ao contrário, ok? É ao contrário. O Renascimento foi um movimento de artistas que encarnava essa concepção de nova vida adotada por uma parcela da sociedade, que nesse caso é a burguesia. Não podemos esquecer que a burguesia que deu origem ao Renascimento. D. O Renascimento foi uma cópia da Antiguidade, pois se utilizava dos mesmos conceitos aplicados da mesma maneira em uma nova realidade. É errado, é impossível você copiar uma mentalidade, copiar uma sociedade e aplicá-la mais de 1000 anos depois. Isso não é real, isso não tem como, não é uma cópia da Antiguidade. A Antiguidade serve como uma inspiração e não necessariamente como uma cópia. E, com forte base racionalista, rompeu completamente com os princípios cristãos da época, o que levou à perseguição realizadas na época pelo Santo Tribunal da Inquisição na Igreja Católica e a queima de várias obras filosóficas e literárias na praça pública. Olha, isso aqui estaria muito bem se tivesse colocado sobre iluminismo, porque o Renascimento ele não vai romper completamente com os princípios cristãos. Vários renascentistas vão fazer pinturas em igrejas, em abóbadas, inclusive Michelangelo, que é um dos caras mais fantásticos do Renascimento, ele vai fazer pinturas em igrejas. Então não, ele não vai romper com esses princípios cristãos, mas na verdade ele vai desenvolver a questão da racionalidade, pensar de forma racional, mas não vai romper com esse pensamento cristão. Então a única que está correta é realmente a A, que é a questão do humanismo. Então o humanismo é a base do Renascimento e por isso ela tem que ser focada nessa questão. Então o que foi o Renascimento? A gente está falando tanto de Renascimento, né? Antes de iniciarmos o estudo do movimento renascentista, é necessário voltarmos a atenção à transição que atendeu o chamado humanismo. Com o advento do humanismo, ocorreu uma mudança na visão teocêntrica medieval para uma visão antropocêntrica. Assim, a ideia de que Deus e a religião deveriam ser o centro das preocupações humanas é substituída pela ideia que o homem, a razão, é a existência do universo. Olha aí a diferença. E é exatamente sobre a base dessas ideias antropocêntricas que surge o Renascimento. Então vamos para esse textinho super pequeno que explica exatamente a questão anterior. Mas, professor, quais são as características do Renascimento? Eu coloquei características do humanismo, mas está errado, tá bom? É características do Renascimento. Antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Otimismo, que o homem é sempre bom. O homem nasce bom. A gente tem que sempre tirar algo bom dos homens. É uma visão bem diferente da escolástica, que falava que o homem é um ser pecaminoso. O Renascimento fala, não, o homem é um homem bom. Se você pegar os textos de Shakespeare, mesmo já coloquei questões sobre textos de Shakespeare, Shakespeare fala que o homem se assemelha aos anjos, de tão perfeito que ele é. É otimismo. Racionalismo, que as nossas decisões têm que ser tomadas pela razão e não por forma de fé. A razão tem que ser o centro das coisas. Humanismo, o estudo do homem, a ideia de que o homem é capaz de modificar sua própria realidade. Hedonismo, valorização dos prazeres sensoriais, a arte, a música, o toque, o prazer passa a ser muito focado pelos renascentistas. Lembrando que o prazer era considerado pecado. Individualismo, uma das grandes coisas sobre o eu buscar, eu fazer, não mais eu entender-me como um indivíduo e não como um coletivo. É uma ideia bastante grande. O universalismo, a qual o homem ele pode ser versado em várias coisas ao mesmo tempo. Matemática, arte, história, tudo ao mesmo tempo. Inspiração na Antiguidade Clássica, eles buscavam na Antiguidade Clássica essa inspiração, mas não era uma cópia. Alguma dúvida que vocês gostariam de entender sobre essa questão sobre Renascimento? Gostariam de saber alguma coisa sobre Renascimento? Mais alguma coisa? Cara, tá muito bem explicado, com características, explicações, então eu acredito que a gente pode passar para a próxima, ok? Lembrando que eu tô colocando basicamente boa parte das questões ali, bem parecido, a gente está respondendo as questões do simulado, então por isso que é questões bastante próximas. Vamos lá então. Apesar dos exageros em correções, a Latera de Américo Vespúcio, Pedro Pierre e Sardini com certeza continham várias passagens verídicas.
Uma delas é a trecho no qual referente à primeira viagem ao Brasil, realizada entre maio de 1501, de julho até 1502. Vespúcio afirma: nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E já tendo estado na viagem bem 10 meses, é visto que nessa terra não encontramos coisa de metal algum. Acordamos, despimos-nos dela. Deve ter sido exatamente este teor o relatório de Vespúcio, entregado ao rei Dom Emanuel, em julho de 1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final da primeira viagem sob bandeira portuguesa. O diagnóstico de Vespúcio selou o destino do Brasil pelas 2 décadas seguintes, entre 1500 e, nesse caso, 1502, então, ou seja, 2 décadas seguintes até 1530. Afinal, o mesmo instante em que era informado pelo Florentino da inexistência de metais e especiarias no território descoberto por Cabral, Dom Manuel concentrava todos os seus esforços na busca pelas extraordinárias riquezas do Oriente. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa, voltada prioritariamente para o Oriente, e que explica as estratégias dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se inclui. Gente, a gente tem que lembrar que a história do Brasil ela é dividida entre pré-cabraliana, ou seja, antes de Cabral, pré-colonização, entre 1500 e 1530, que é a qual o texto está se falando, esses primeiros anos, a qual a gente não tem uma colonização efetiva. E aí depois a gente tem o período do Brasil colônia. Mas nesse caso o texto está falando de Brasil da chamada pré-colonização, que vai de 1500 a 1530. Qual a característica? Como é que foi feita? Quais são as características desse Brasil pré-colonial? Tem caráter militar de ocupação? Não tem caráter militar. Dom Emanuel, igual o texto está falando, não mandou militares para cá. Dom Emanuel ele estava focado no Oriente, porque não tinha riqueza suficiente. Aqui não tinha ouro, não tinha especiarias. Então, que diabo eles iam fazer aqui? O que o texto falou? Só tinha pau-brasil. A única coisa que eles encontravam. B. Escambo com os indígenas, garantindo baixo custo da exploração. Correto. O escambo era essa troca feita com os indígenas. Eles davam coisas que os indígenas não tinham, espelho, talheres, e os indígenas davam para eles pau-brasil. Ah, professor, então essa é uma troca injusta? Não necessariamente. Dentro da nossa visão da atualidade, poxa, dar uma árvore em troca de talheres pode parecer indústria, pode parecer injusto, mas os indígenas tinham talheres? Os indígenas tinham espelho? Não tinham, então para eles aquilo ali era um verdadeiro tesouro. Os europeus tinham pau-brasil? Não tinham, então para eles aquilo ali era um tesouro. Então era uma troca, o que é valor depende. Os brasileiros, aliás, os europeus pensavam que estavam saindo ganhando. Os indígenas também pensavam que estava saindo ganhando. Tanto que até um pajé virou uma vez para um português e falou: por que vocês atravessam o oceano para vir buscar lenha? Não tem lenha na terra de vocês? Porque o pau-brasil para essas pessoas era lenha. Não tinha importância nenhuma. C. Abertura das atividades extrativistas da colônia e comércio com outras potências europeias. A gente pode muito bem falar que o extrativismo do pau-brasil ele é real. Beleza? De fato, é a abertura das atividades extrativistas. Lembra que só os portugueses poderiam explorar pau-brasil. Mas comercializar com outras potências europeias é muito errado, porque só os portugueses poderiam comercializar pau-brasil. D. Migração imediata de expressivos contingentes europeus e africanos para ocupação do território. Errado. Nunca teve a preocupação de ocupar território. No máximo ali depois de 1530. Beleza? Mas até então era uma ocupação de exploração, não era uma ocupação de povoamento. Beleza? E. Exploração sistemática no interior do continente em busca de metais preciosos. Errado. Isso só vai acontecer lá para o final do século XVII. Então a gente está falando de século XVI, então isso está errado. A única correta é B. Escambo com os indígenas, garantindo baixo custo da exploração. Vamos entender aqui então as características do Brasil pré-colonial. Mão de obra indígena. Exploração da mão de obra indígena. Essa mão de obra primeiramente era utilizada ali com acordos, como trocas. Depois ela começa a ser explorativa mesmo, bem que escravizar mesmo os indígenas. Como é que era feito o comércio? Escambo. Eu dou uma parte, você me dá outra. Produto de exploração, pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil ele era exclusivamente, só podia retirar pelos portugueses. A coroa dava autorização aos portugueses a retirar. Sistema de feitorias. Vocês lembram? Os portugueses já tinham várias feitorias na África. Utilizar o Brasil como entrepostos.
Saíam da Portugal, passavam no Brasil, que era uma feitoria, e aí partia para o Cabo da Boa Esperança. Uma navegação muito mais rápida do que fazer a rota de cabotagem por todo o litoral, africano. Política de Marae Clausum, que dizia que só poderia navegar na costa portuguesa os portugueses. Então, Brasil é nosso, beleza, só pode navegar ali é o Portugal, porque Portugal a costa brasileira é de Portugal, então pronto, só os portugueses poderiam navegar. É mar fechado, beleza? Hoje a política chama-se mar aberto. Esse mar aberto qualquer um pode navegar. Você tem ali o mar de autoridade de alguém, no entanto, é aberto para quem quer navegar. Corsários. E o que é corsários? Piratas. Então, o que os portugueses faziam? Deixavam os piratas vir, explorar o pau-brasil e levar para a Europa, e aí ganhando um pouquinho por cima disso, né? E aí, então, já quase no final do período pré-colonial, tem as expedições guarda-costa, porque os franceses, como sempre eles, querem roubar a terra a alguns territórios, porque eles não conseguiram uma parte desse território enorme que é a América. Eles vão tentar pegar uma parte e começar a explorar o pau-brasil, mas obviamente eles serão expulsos. Tanto que vêm os franceses aí, ou surge essa necessidade de começar de fato a colonização do Brasil. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Essa questão é muito boa, traz uma explicação muito boa desse começo da história do Brasil, desse Brasil pré-colonial, e traz uma explicação e a gente entende. Lembrando que mesmo depois, quando entra no período pré-colonial propriamente dito, a gente o pau-brasil ainda vai ser continuado sendo explorado exclusivamente por portugueses. Eu trouxe uma pergunta regional, a pergunta número 5, ela é uma pergunta regional sobre a história da Amazônia, pode cair na sua prova. A gente às vezes só espera história especificamente de Roraima e esquece que está no edital História da Amazônia, inclusive a Zona Franca de Manaus, beleza? Lembrando que a Zona Franca de Manaus, essa semana ganhou um destaque grande. Não sei se vocês viram, a Sony vendeu a sua fábrica lá na Zona Franca de Manaus para a Mondial. E a Sony vai parar de fabricar coisas no Brasil, o que é uma perda absurda. E aí a Mondial comprou essa fábrica e vai produzir televisões, coisa que a Mondial não fazia. E aí então a gente tem uma nova história ali em Manaus, lembrando que a Sony estava em Manaus há muito tempo. Mas vamos lá então. Quando a criação da Zona Franca da cidade de Manaus, que buscou instalar a polo industrial na região norte, este empreendimento apoiou-se em A1. Isenção de impostos sobre a importação de equipamentos? Correto. Por que tem muitas fábricas lá, mesmo com toda a dificuldade de escoar a produção a partir de Manaus? Lá durante o governo militar, os militares criaram a Zona Franca de Manaus, que queriam desenvolver o norte brasileiro, trazer um polo industrial, porque a gente tem que lembrar que o norte não era praticamente extrativista. Toda a história do norte é extrativismo. Drogas do sertão, ciclos da borracha, tudo é extrativismo, minério, tudo é extrativismo. Então a ideia era transformar a região norte em uma região mais populosa e graças à indústria. Tanto que a indústria fica na Zona Franca de Manaus, fica em Manaus. No entanto, tem várias regiões dependentes disso. Inclusive, Boa Vista é uma cidade que é uma cidade regional da Zona Franca de Manaus. Dentro da Zona Franca de Manaus, as indústrias que trabalham lá pagam menos impostos. E esse é grande foco. Exploração de mão de obra especializada. A Zona Franca de Manaus foi lá para explorar mão de obra especializada? Acho que não, né, gente? A ideia, tanto que a Zona Franca de Manaus basicamente junta peças. Basicamente. Ela às vezes nem produz todas as peças. 3. Instalação de pequenas e médias empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Totalmente errado. Lembrando que a Zona Franca de Manaus foca em grandes indústrias. Não foca em pequenas e médias empresas. Errado. Exportação de produtos? Corretíssimo. De fato é exportação de produtos. A gente tem exportação de produtos como necessidade da Zona Franca de Manaus. A ideia é expandir, né? Produz ali na Zona Franca de Manaus, mas exporta para todo o Brasil e o mundo.
5. Destinação de produtos eletrônicos para consumidores da região nordeste do Brasil. Errado. Os produtos eletrônicos é para a região de todo mundo que quiser comercializar com Manaus. Ou seja, a única correta é a 1 e a 4. Isenção de impostos sobre exportação de equipamentos e exportação de produtos. Então vamos focar nisso quando a gente fala sobre Zona Franca de Manaus. Aqui um textinho sobre a Zona Franca de Manaus, que ela vai surgir em 1957, mas ela só vai se tornar real em 67, quando ela é criada ali a Zona Franca de Manaus. O Polo de Manaus é administrativo pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e abriga a atualidade 600 indústrias, como por exemplo, televisão, informática e motocicleta. Então, normalmente quando você tem um aparelho, você pode dar uma olhada que sempre vem um selinho da Zona Franca de Manaus, porque eles conseguem produzir lá pagando menos impostos. Olha que é importante. Aí você tem a Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio, onde você tem Macapá, Tabatinga e Guaranamirim, que também trabalha, as chamadas coordenações gerais, a qual uma das coordenações gerais está em Boa Vista, mas está em outras cidades também, e aí você tem a sede que fica propriamente dito em Manaus. Então é muito importante a gente entender. Então por isso que a Zona Franca de Manaus é tão importante pra gente. Alguma pergunta? Vou continuar então, minha povo. Vamos lá então. Pergunta número 6. Leia o texto a seguir. As mulheres tinham trabalho dentro e fora de casa. Por suas mãos a família se vestia, comia, obtinha iluminação, tendo em vista que tecidos, alimentos e velas eram geralmente produzidos caseira pelas mulheres. No século XVIII, as mulheres das colônias dificilmente ficavam solteiras, casando-se por volta de 24 anos, bem mais tarde que as mulheres europeias do período. Lembrando que no século XVIII, a maioria das mulheres elas se casavam com 12, 13, 15 anos de idade, logamente na sua primeira menstruação, e aí as mulheres já eram casadas. Na colônia, só depois dos 24 anos. A maioria, pelo menos. Já no século XIX, o autor francês Alex Tocqueville notaria que as mulheres da América eram muito mais liberadas do que na Europa. Beleza, de acordo com o texto, o papel desempenhado pelas mulheres no contexto das 13 colônias dos Estados Unidos. Uma pergunta sobre como é que eram as 13 colônias. Então, de acordo com o texto, qual é o papel dessas mulheres nas 13 colônias? Era o papel secundário? Olha a importância que dá essas mulheres no texto. A. Era marcado pela submissão e a falta de liberdade? Não. O texto está falando totalmente contrário disso. Muito pelo contrário, era marcado por uma certa liberdade, onde a mulher era casava-se há 24 anos. Olha aí a liberdade que a mulher tinha. Então, até porque todo era necessário. A essência, comida, vertia e iluminação era essencialmente feito pelas mulheres. Então, não, né? Era restrita a atividade doméstica sem produtividade alguma? O próprio texto está falando que elas produziam, então é errado. Lembrando que as 13 colônias, elas, diferente do Brasil, era permitido um comércio interno. No Brasil, as velas, as roupas, a maioria vinha de fora, para vocês terem noção. No Brasil, era dessa forma. Na América, não. Eles tentavam ter um comércio interno, que era mais liberdade para eles mesmos. C. Não tinha nenhuma expressividade, o texto não fala isso. E. Era decisivo para a economia e a produção de utensílios domésticos? Poxa, corretíssimo. Nenhuma das alternativas está errado. É a D. Era decisiva para a economia, porque o texto está falando essencialmente isso. Vamos lá entender um pouquinho sobre isso. As mulheres geralmente trabalhavam dentro de fora da casa, produziam alimentos, roupas, velas, entre outros. Portanto, o papel social desempenhado pelas mulheres era de extrema importância. A partir de suas mãos, a família se vestia e comia. As mulheres das colônias do século XVIII, quase todas se casavam. Era muito difícil uma mulher ficar solteira. Casavam-se por volta de 24 anos de idade, enquanto as mulheres europeias casavam-se bem mais novas. As mulheres não tinham autonomia nas colônias, ficavam à sombra de seus maridos ou pais. Uma mulher poderia se casar uma única vez. O divórcio existia por um curto tempo, mas posteriormente foi extinto. Ou seja, elas possuíam uma liberdade, mas não era essa liberdade que a gente tem uma liberdade de hoje. As mulheres não poderiam ficar solteiras, por exemplo, não era comum uma mulher ficar solteira. E a gente tem que lembrar que elas funcionavam ali de acordo com o marido. Então o marido ela tinha sua função e a mulher tinha outra. No entanto, a mulher ela era essencial, porque ela produzia comida, ela produzia vestidos, ela produzia iluminação, que são as velas. Então olha a importância essencial que essas mulheres tinham. Minha gente, eu trouxe aqui um mapa mental sobre a independência das 13 colônias que vai explicar como é que foi feito
todas essas, a independência. Depois eu posso também passar para vocês sobre, propriamente dito, as 13 colônias, essa colonização inglesa, que também é muito importante. Mas o que mais cai normalmente nas provas é sobre a independência das 13 colônias. Por isso que eu coloquei um mapa mental sobre isso aqui. Alguma dúvida, pessoal? As questões estão a maioria delas estão bem claras, bem incisivas, então por isso que não tem muito o que explicar, apesar que eu estou explicando praticamente tudo, né, com texto e tudo mais, mas espero que esteja tudo ok, o entendimento. São 7h49, tá de boa ainda, bora continuar. Olha essa questão, pergunta número 7. Na manhã do dia 6, Canudos foi destruída com bombardeios e incêndio. Não ficou nada com vida. Dizem que o conselheiro tinha morrido primeiro, no Belo Monte Querida. E aí foi um texto, né? Em relação ao movimento como o de Canudos, é correto afirmar que... Então, o texto está falando sobre a destruição de Canudos, a Guerra de Canudos, provavelmente dito, e sobre o Antônio Conselheiro, que era o líder da Guerra de Canudos, era um líder do Arraial de Canudos, que é um arraial que ganhou um destaque muito grande já no início da República. E aí a gente tem que lembrar que Canudos, características, messianismo, a qual acreditava que alguém viria para salvá-los de todos os problemas. Era antirrepublicano ou monarquista. Eles achavam que a república era algo demoníaco, algo ruim, beleza? Mas qual era o principal problema econômico deles? É uma questão de fundiária, uma questão fundiária. A maioria ali era camponeses, sertanejos, que foram expulsos de suas terras pelos coronéis. E aí se abrigaram em torno de Antônio Conselheiro, que falava da importância da religião e tudo mais. Foram movimentos que se alimentavam a região norte e nordeste no Brasil, marcados pela presença de latifúndios. Lembrando que Canudos é exclusivamente do Nordeste. Aconteceu numa cidade da Bahia. Então essa questão está errada. B. Foram movimentos sem grande repercussão, visto que situavam no campo e a maior parte dos trabalhadores do país encontrava-se na cidade. Errado. O país era essencialmente agrário. E tem uma grande repercussão mundial a Guerra de Canudos. C. No campo dos domínios do coronéis era absoluto, e esse movimento social tiveram que se disfarçar com o movimento de conteúdo religioso para evitar a repressão. Errado. Eles não tiveram que se disfarçar, ele era um movimento religioso. Como eu falei para vocês, messiânico. D. Foram movimentos das quais se combinava o conteúdo religioso e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. Professor, essa tá errada, né? Porque o Canudos era religioso e era católico. Sim, eles eram católicos, mas eles questionavam a Igreja Católica, que não fazia nada, que inclusive apoiava a República. Questionavam. E era essa grande crítica deles. Então eles questionavam as autoridades, que era o presidente da República, questionava a igreja, questionava tudo. E por isso que eles foram totalmente massacrados, destruídos. E foram um movimento de conteúdo exclusivamente religioso, marcado pelo fanatismo, reprimidos por Dom Pedro II e pelos republicanos que se esforçavam para construir um país civilizado. Dom Pedro II nem no Brasil estava mais. Então, a única correta é a D. A única que pode ser correta, porque ela está essencialmente real. De fato, combinava conteúdo religioso e social. Vamos entender um pouquinho sobre a Guerra de Canudos aqui. A Guerra de Canudos ocorreu em 1896, ou seja, 7 anos depois da proclamação da República, do golpe republicano, e vai durar até 97, um pouco mais de um ano na Bahia. O Arraial de Canudos foi criado sob a liderança do Antônio Conselheiro e agregava famílias pobres do sertão baiano. Então, inclusive, tem um filme, pessoal. Assistam um filme, tá ainda no YouTube, você pode assistir. O movimento tinha caráter coletivista, ou seja, juntar as pessoas e juntar pessoas com interesses comuns. Messiânico, religioso, né? Acreditava que o rei iria vir e solucionar os problemas. E monarquista, porque era contra a república. Conselheiro atribuía à república os males que sofria a população brasileira. Considerando Canudos uma ameaça, o governo federal e estadual mandaram o exército para destruir o Arraial. Porém, foram necessárias 4 expedições para vencer os sertanejos, que eram, muito bem organizados. Aqui eu trouxe um mapa mental para vocês sobre a Primeira República, que é muito bom esse mapa mental, é do site Descomplica, beleza? Então tem os movimentos sociais, como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Você tem a crise, o que levou ao fim, e obviamente a Era Vargas, a manipulação do processo eleitoral, que é algo muito real da Primeira República, chamado de voto de cabresto. O que era uma república oligárquica e o que foi a República da Espada, que foi a primeira fase
da Primeira República. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre essa questão? É muito boa essa questão. Realmente, porque a gente tem que lembrar que a Guerra de Canudos é muito citada nessas questões por ser uma revolta popular durante o período da República. Vamos partir para a próxima, então. O Plano Collor foi mais violento ato de intervenção estatal na economia brasileira na segunda metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, ele abriu as portas para uma ampla liberalização. Sobre este plano inserido em uma ordem neoliberal, é correto afirmar. Então, quais foram as medidas neoliberais adotadas pelo Collor? É uma pergunta clara, incisiva e reta. Beleza? Então, quais foram as questões adotadas por Collor que podem ser consideradas neoliberais? Então, é uma pergunta que fala dos dois lados. O que Collor fez que era neoliberal? A. Se pautou pela ampliação do meio circulante por meio do aumento de salários e das aposentadorias. Liquidou empresas públicas de economia mista que geravam prejuízo. Estabeleceu uma política fiscal de proteção à indústria nacional? Não, gente. Collor, ele era neoliberal. Então, obviamente, ele não vai tentar proteger a indústria nacional. Ele vai abrir para o mercado internacional. A ideia do neoliberalismo é exatamente essa. Uma abertura, ao mesmo tempo que o neoliberalismo tem um Estado grande, ele abre economicamente para o mercado internacional, com privatizações, abertura do capital estrangeiro e tudo mais. Criou um imposto compulsório sobre investimento especulativo para o financiamento da infraestrutura industrial. Liberou a importação de insumos e indústria e restringiu a importação de bens de consumo não duráveis. Totalmente errado, ele não fez nada disso. Então, não. C. Estabeleceu uma nova política cambial com controle mais rígido e realizado pelo Banco Central. Demissão em massa de funcionários públicos concursados. Aumentou a renda tributária por meio da criação de imposto sobre valor agregado. Primeiramente, ele não demitiu em massa, demitiu funcionários públicos porque ele visava enxugar a máquina pública, mas não. E outra coisa, um controle mais rígido do Banco Central, isso não aconteceu. D. Objetivou a privatização de empresas estatais, diminuiu a restrição à presença de capital estrangeiro no Brasil, gerou a implantação de importações e eliminação de subsídios, especialmente tarifa pública. Corretíssimo, essa aqui ela está muito boa, mas vamos ver a próxima. Aumentou a liberdade sindical com a ampla reforma da CLT e revogou a opressão lei da greve, recriou empresas estatais ligadas à exploração e refino de petróleo, congelou os capitais especulativos dos bancos dos investimentos estrangeiros. Errado, porque ele não vai criar empresas, ele vai, inclusive, privatizar. Então a resposta correta é essa D, que fala sobre a privatização, diminuir a restrição da presença de capital estrangeiro no Brasil, e de fato ele fez isso, gerou a ampliação de importações, ou seja, a gente começou a importar mais produtos de fora e eliminou-se subsídios, especialmente tarifa pública, esses subsídios ao qual as indústrias vinham para o Brasil e não precisava pagar impostos. Ok? Então isso é uma característica do governo Collor e vocês têm que marcar e relembrar toda vez essas características. Olha aqui, o texto aqui está falando, pessoal, sobre as principais medidas de Collor, do governo Collor. Então você tem um plano Collor que vai tentar sufocar ali a inflação no Brasil, que quando ele entrou passava de 1.400% a inflação. Quando ele foi impeachmentado, 2 anos depois do governo dele, em 1992, a inflação estava um pouco mais de 1.000. Então ele conseguiu diminuir. Mas uma das coisas que mais marca o plano Collor, o que mais marca o governo Collor são os confiscos das poupanças, a qual ele vai ali pegar o dinheiro das pessoas que tinham mais de 50 mil cruzeiros por um prazo de 18 meses, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação, além de alterar o cálculo de correlação monetária. Cara, isso é muito doido, porque imagina, você tá ali, você tem um dinheiro guardado e de repente esse dinheiro não está mais lá. Então causou grande revolta na população brasileira. Alguma dúvida sobre esse governo Collor que vocês gostariam de saber? Tá tudo ok? Entendeu tudo, pessoal? Então vamos continuar, né, seguindo aqui pra gente entender mais sobre esse processo. Deixa eu aumentar aqui pro pessoal. Vamos voltar, então. Beleza? Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopolítica de Cuba à União Soviética em troca de generosos subsídios.
Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo. Ele é um símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo de vanguarda do comunismo internacional, ou, ao menos, do anti-imperialismo, especialmente o anti-americanismo. A Revolução Cubana nunca se viu com a mudança de governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística em torno de combatentes Sierra Maestra. Para a América Latina, especialmente, Fidel foi um ícone de mudanças que as organizações da esquerda do continente inteira buscava. A saída de Fidel Castro da liderança do governo reacendeu o debate acerca da controversa história cubana. A respeito desse tema, considere as afirmações abaixo. Então, é uma pergunta sobre a Revolução Cubana. O que foi a Revolução Cubana? Qual a história de Cuba que é tão importante para a América? Por que a história americana coloca Ernesto Che Guevara, Fidel Castro como os grandes heróis americanos? Número 1, aliás. No contexto internacional da Guerra Fria, Cuba foi um palco importante na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, com destaque para a crise de mísseis em 1972, quando o mundo estava à beira de um confronto nuclear. Cara, totalmente correto. Lembrando que essa crise de mísseis foi em 92, ela foi solucionada em 13 dias, se eu não me engano, então ela foi rápida, porque basicamente Cuba, Estados Unidos tinha colocado mísseis na Turquia. Esses mísseis conseguiam chegar em Moscou facilmente. Como existia ali uma rixa entre Estados Unidos e a União Soviética manda mísseis para Cuba. E aí Cuba fica super perto dos Estados Unidos, super perto de Miami, e obviamente isso gerou uma crise, né? Eles descobriram que um tinha mísseis ali e começou uma briga entre os dois. E aí o mundo se viu à beira de uma terceira guerra mundial. Lembrando que se Estados Unidos e União Soviética se baterem de frente, o mundo acabava. Por isso que se chama Guerra Fria. Beleza? 2. A relação cubana inspirou o movimento de esquerda na América Latina, a partir de 1960, sendo adotado pelo modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da Guerrilha do Araguaia no Brasil. De fato, a Guerrilha do Araguaia é muito importante para a história do Brasil e a história do Norte, porque ela aconteceu no Norte, ali entre o Bico Papagaio, no Tocantins, e o Pará. Foi uma guerrilha feita como inspiração da Revolução Cubana. 3. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da União Soviética, o país busca ampliar relações econômico-comercial, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a Venezuela do Hugo Chávez. Gente, isso é correto, a gente não pode esquecer que o Hugo Chávez, o falecido líder da Venezuela, ele tinha uma relação muito próxima com Cuba, e o Hugo Chávez ele encarnou a ideia do anti-imperialismo, anti-americanismo, anti-estadunidense, né? Que é muito forte. Então, obviamente, todas as afirmações estão corretas. Tudo aí está correto em relação à história de Cuba, em história da Revolução Cubana. Alguma dúvida, gente? Vamos lá aqui. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada desde 52. Lembrando que Fulgêncio, ou Fulgêncio, na verdade Fulgêncio Batista, Fulgêncio era muito, muito próximo dos Estados Unidos. Falava-se que Cuba era o puteiro, era o cabaré dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos utilizavam ali muito massivamente. O novo governo cubano se estabeleceu, tinha o Fidel Castro seu grande nome e realizava uma série de mudanças no país, que atraíram a atenção dos Estados Unidos. E até esse momento, pessoal, apesar da Revolução, a gente não pode falar que a Revolução ela tinha ideais socialistas. Ela se tornou socialista por causa de Cuba, começou a investir dinheiro, por causa da União Soviética, começou a investir dinheiro em Cuba. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética. A Revolução Cubana teve como grande nome Fidel Castro, muito importante e que vai ganhar uma importância em todo o continente, e o Raul Castro, que era o irmão dele, que inclusive, se eu não me engano, é o governante atual de Cuba, e o Ernesto Che Guevara, que aí tem esse símbolo dele, que ele é espalhado por todo o mundo, né? Se tornou um dos maiores símbolos capitalistas praticamente, porque o que tem de gente que utiliza esse desenho dele é muito grande. E menor grau, o Camilo Cienfuegos, que também vai participar da Revolução Cubana, no entanto, ali em menor grau. Olha aqui um mapa mental sobre a Revolução Cubana, mostrando etapa por etapa, desde a Revolução
de 59, que era uma revolução nacionalista, de que eles queriam apenas expulsar, então, o Fulgêncio Batista, o ditador que era amigo dos Estados Unidos, e transformar Cuba ali em um país que não tivesse apadrinhamentos, né? A ideia era essa. No entanto, tentaram fazer relações, tentaram conversar com os Estados Unidos, não deu certo, e em 61 a revolução se torna uma revolução socialista. Beleza? Então tá bem explicado esse mapa mental, tá muito bom esse mapa mental, então dá uma lida, gente, porque Cuba, ela às vezes ela pode ser citada, mas eu acredito que algumas vezes ela pode ser citada até porque a gente vive, né, nessa guerra fria no Brasil ainda, esquerda, direita, comunismo, capitalismo, e a gente parece, essa sensação ainda é algo bastante citado. Ah, vá para Cuba, mas aí qual é a história de Cuba? E aí aqui nesse mapa mental está explicando muito bem a história da Revolução Cubana. Alguma dúvida, pessoal? Olha, temos 4 questões aqui para frente ainda, e essas questões são 2, se não me engano, sobre a Primeira Guerra Mundial e 2 sobre a Segunda Guerra Mundial, que são questões muito boas, então a gente tem que focar. Por isso, preste muita atenção nessas questões agora. Lembrando que até a 9 era uma resposta, uma resolução de conteúdo ali das provas da Federal, que eu lancei na Isoladas, que eu lancei no simulado. Então, essa é a explicação. Mas agora a gente vai para 10, que segue a mesma linha, mas também traz muitas explicações, ok? Porque a próxima aula, se eu não me engano, a aula 11 é sobre a história de Roraima. Então, a gente vai marcar ainda hoje que dia que vai sair essa aula de história de Roraima aqui pela online. Pergunta número 10. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise de sociedades liberais contemporâneas, assinalando a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. Então, por que a Primeira Guerra Mundial é, de fato, uma crise das sociedades liberais contemporâneas? A economia de guerra levou a uma intervencionismo do Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor das sérias restrições de liberdade civis e política em função da guerra recém-terminada. Eclodiram em 1920 greves, dificultando a economia que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. Olha, muito boa essa questão. Muito boa. Mostra o que gerou a Primeira Guerra e mostra as consequências da Primeira Guerra. Mas vamos ver as próximas. B. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as fortunas privadas e fechar o parlamento, pondo assim em xeque os pilares bélicos da sociedade liberal. Errado. Isso basicamente é Revolução Russa. Então você vai fazer um tracinho e colocar Revolução Russa, porque isso só aconteceu na Rússia durante a Primeira Guerra. C. Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais, como a França e a Inglaterra, no prenúncio do fascismo ainda por vir? Não. A França e a Inglaterra se manteve como países democráticos e liberais. Então não, isso não é real. D. A guerra transformou estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou de novo o trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito a liberdades individuais? Não. Isso aconteceu basicamente, a gente poderia dizer assim, na Alemanha e na Itália. Mas isso não é realidade em todos, como dá a ideia. E, derrotados na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram por tal razão impotentes como conter o seguinte desafio comunista e fascismo. Errado. A Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, que era uma Tríplice Aliança liberais, eles foram vitoriosos, eles não foram derrotados. Ou seja, a A é a única questão que traz uma explicação de tudo corretamente. Lembrando que, igual fala bem aqui, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas, basicamente é a crise de 29. Beleza? Ok, gente. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que mais caem na Primeira Guerra Mundial também é o Tratado de Versalhes. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes vai acontecer em 1919 e ele é uma das coisas mais importantes da Primeira Guerra Mundial e por isso que a gente precisa focar, entender essa importância para a gente entender o que ocorre na a consequência. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, muito se fala, o Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, falou que a Segunda Guerra Mundial era uma continuação da Primeira, porque os motivos basicamente são os mesmos.
E aqui a gente vai entender a raiz disso, que foi o Tratado de Versalhes. Por que o Tratado de Versalhes é tão citado nas provas? Vamos lá? Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com o direito total da exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Artigo 19. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva para objetivo de guerra. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e os seus bens. De acordo com o texto, em seu conhecimento correto, a afirmação do Tratado de Versalhes. A. Encerrou a Segunda Guerra, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países aliados. É errado, encerrou a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes é o tratado do fim da Primeira Guerra Mundial. O resto poderia estar correto, mas o problema é a Primeira Guerra Mundial. B. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. Errado. E, na verdade, o Tratado de Versalhes vai criar a Liga das Nações, que vai, por acabar, não conseguindo evitar uma guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações se transforma em Organização das Nações Unidas, que aí com o objetivo de preservar a paz mundial. Então essa questão está errada. C. Estimulou a competição econômica e colônias entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Olha, essa questão está muito boa, mas vamos deixá-la aí. Porque será que tem outra coisa? Porque a gente... qual é a minha crítica dessa questão? Estimulou a competição econômica? Muito pelo contrário. Ela vai acabar com a competição econômica ocupando a Alemanha. Então não, né? Tem uma coisa errada. D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Repetindo, o Tratado de Versalhes é sobre a Primeira Guerra Mundial e não sobre a Segunda. Isso aconteceu de fato, mas não tem nada a ver com o Tratado de Versalhes. E. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Obviamente, né, gente? A questão é porque culpa a Alemanha pela guerra e por isso que eles ficam tão putaços e desenvolve dentro da Alemanha o nazismo. Se não fosse o Tratado de Versalhes, se fosse o final da guerra igual o presidente americano queria, que o presidente dos Estados Unidos queria, que era uma guerra sem vencedores, talvez não tinha ocorrido a Segunda Guerra Mundial. Mas a Tríplice Aliança, os aliados, né, estavam com tanta vontade, né, de querer ganhar, de querer... Aliás, é a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, né? Queria ganhar a força, queria sugar da Alemanha o mais possível, que aí desenvolve a Segunda Guerra Mundial. Gente, tá aqui um super mapa mental sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? E aí você tem o estopim, que é o assassinato do Francisco Ferdinando, a Tríplice Entente, que Inglaterra, Rússia e França, lembrando que a Rússia sai no meio da guerra, e aí entra os Estados Unidos, expansionismo russo, Inglaterra e França, que é um dos principais batalhadores, os principais cabeças, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, a Tríplice Entente formada pelas potências liberais. Então você tem o que tinha na pré-guerra, a Belle Époque, a paz armada. Cara, tá uma explicação fantástica aqui da Primeira Guerra Mundial. Uma das coisas aí que a gente pode citar é o Tratado de Brest-Litovsk, que é a saída da Rússia, porque ela está fazendo uma revolução socialista ali na Rússia. Beleza? Alguma dúvida sobre a Primeira Guerra Mundial? Vamos seguir então? Opa, acho que estão falando comigo, tudo ok? Vamos lá então entender a próxima questão. Pergunta número 12. A Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945, se diferenciou em todas as guerras ocorridas em tempos passados, inclusive a Primeira Guerra Mundial, configurando um novo tipo de conflito, uma guerra total. Diferente da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra praticamente feita ali entre principalmente a Europa, um pouquinho na África, um pouquinho na Ásia, a Segunda Guerra Mundial aconteceu uma guerra no globo inteiro, com exceção da Antártida, porque ninguém mora na Antártida, mas no resto dos continentes inteiros, inclusive na América, em Pearl Harbor, ataque a navios brasileiros na costa brasileira e tudo mais. Corroboram tal afirmação o fato que aquele conflito teve envolvido um número nunca antes visto de países e continentes? Corretíssimo.
a Segunda Guerra Mundial vai envolver vários países, não só ali os países europeus. Lembrando que o Brasil ele é o único país da América do Sul que participa da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ser um dos grandes dali que vai fazer participar da Segunda Guerra Mundial, mas não é o único. 2. Promover uma mobilização total de recursos humanos e materiais, correto também. Houve uma circulação de dinheiro absurda durante a Primeira Guerra Mundial. As economias se tornaram muito mais bélicas e, obviamente, humanos, né? Mortos mais de 60 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. 3. Aumento do apelo de trabalho feminino nos países aliados, corretíssimo. Os países aliados, ou os aliados, porque a Segunda Guerra Mundial é travada entre eixo e aliados, os aliados utilizavam muito propaganda feminina, já que os homens estavam na guerra, as mulheres elas tinham que trabalhar nas fábricas, nas indústrias e tudo mais. 4. Acelerou o crescimento tecnológico que vinha se desenvolvendo desde a Primeira Guerra Mundial. Corretíssimo também. O próprio computador foi criado na Segunda Guerra Mundial. O avanço tecnológico que começou na Primeira Guerra Mundial teve o seu grande boom na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem as bombas atômicas, que é um dos maiores poderes de destruição da humanidade até hoje. Por isso que todas estão corretas. Pergunta número 13. Essa pergunta da capa do Capitão América, a primeira revertinha do Capitão América, da Comics, da Marvel. Ok? E aí o Capitão América tá metendo um sarrafo ali no Hitler. Com sua entrada no universo de gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito aplicava um sopapo no Führer, ou Hitler, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Estados Unidos, o que a revista está mostrando, o que o gibi está mostrando, e o que está acontecendo no mundo nesse período. A Tríplice Aliança na guerra da primeira, a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial? Não estamos falando de Primeira Guerra Mundial. Capitão América luta contra o Führer, Segunda Guerra Mundial. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial? De fato, porque Hitler simboliza o totalitarismo, coisa que os Estados Unidos estavam lutando contra. C. O poder soviético? A gente até tem o Capitão América durante a Guerra Fria lutando contra os soviéticos, mas isso não é real. D. O movimento comunista na Guerra do Vietnã? Não é real. Os Estados Unidos lutavam do lado da União Soviética. E o terrorismo internacional durante o 11 de setembro, não. No meu Instagram eu já falei sobre o Capitão América, pessoal, que ele sempre aparece em grandes momentos da história que os Estados Unidos precisam ali erguer a sua confiança. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria e depois dos 11 de setembro. No entanto, ele nasce durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a única correta é os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. E aqui, o mesmo sistema de mapas, tá? Eu trouxe um mapa mental sobre a Segunda Guerra Mundial, explicando o eixo que é formado da Alemanha, Itália e a Japão. Aí depois eu coloco os aliados, que eram Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. No entanto, a França é invadida pelo eixo, então por isso que a gente não fala muito. Ela é motivada por imperialismo, mesmo os motivos da Primeira Guerra Mundial vai ser os motivos da Segunda Guerra Mundial, que é esse expansionismo alemão. E aí você tem uma política de apaziguamento. O que vai marcar ela? O Holocausto, que é esse antissemismo. Inclusive, nas próximas questões eu vou colocar uma questão sobre antissemismo no Brasil para vocês. Ela tem uma grande ideia da Revolução Russa, e ela vai surgir dentro da Segunda Guerra Mundial, o anticomunismo, por causa dessa crítica à União Soviética, que na época era governada por Stalin, que era um grande ditador, um terrível ditador, inclusive. Beleza? Aí mostra até a primeira fase, segunda fase, terceira fase, ok? Então, um mapa mental muito bom, pessoal. E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula. Deixa eu só terminar a gravação antes de eu me despedir do pessoal que está online. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Até mais!